Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de uma empresa bem legal, bem interessante, que todos nós, de uma forma direta ou indireta, trabalhamos com ela. E é a Bolsa de Valores. Isso mesmo, a Bolsa de Valores é uma empresa e ela é negociada, tem seus papéis negociados dentro dela mesma. Então, antes da gente iniciar no assunto específico, vamos deixar aqui o nosso recadinho. Esse nosso vídeo não é recomendação, indicação ou aconselhamento para compra ou venda de qualquer tipo de ativo. Isso deve ser feito por você após uma análise pessoal e profunda ou com a ajuda de um analista habilitado e registrado que tenha titularidade para poder lhe indicar o melhor caminho. Bom, a B3, ou a Bolsa de Valores como nós a conhecemos notadamente, ela é uma empresa, digamos, até recente no nosso mercado acionário. Eu digo recente no formato em que ela se encontra, porque a Bolsa de Valores ela é bem mais antiga do que a maioria das próprias empresas que estão listadas nela. A Bolsa de Valores apareceu lá no século passado, ainda como uma forma de poder melhorar o ambiente de negócios para os grandes cafeicultores, os grandes produtores da época lá do Império, negociarem e conseguirem captar recursos para incentivar a sua produção. Qual é o objetivo afinal da B3? Qual é o objetivo afinal da Bolsa? A Bolsa foi criada justamente como um ambiente de negócios, como um local propício para negociação de ativos. E que tipo de ativos se vendia na época que ela foi criada? Bom, basicamente era a produção e as propriedades imobiliárias, as propriedades imóveis. Ou seja, os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores precisavam contrair dívidas, pegar dinheiro emprestado no mercado para aumentar e expandir a sua produção. E isso aí demandava deles altos volumes de dinheiro, que na maioria das vezes eles não conseguiam de forma muito fácil. Então, o que eles fizeram? Geralmente eles se juntavam em grandes grupos para entre eles haver esse empréstimo e essa solicitação de recurso. A gente tem que deixar claro aqui que a Bolsa de Valores ela não é uma filha única. Ela foi no início lá do século passado, ela foi criada em vários estados. Pernambuco tinha uma Bolsa de Valores, Rio de Janeiro teve uma Bolsa de Valores, São Paulo teve a Bovespa, né? A antiga Bolsa de Valores de Mercadorias de São Paulo. Então, vários mercados criaram as suas bolsas para justamente facilitar para os seus empresários fazerem a captação de recursos. Bom, mas daí a Bolsa foi se profissionalizando, ela viu a oportunidade não apenas de fazer um local específico para compra e venda, ou seja, uma compra de balcão, como a gente fala hoje em dia, né? A pessoa tratar diretamente o comprador e o vendedor na negociação. Ela viu mais à frente e se espelhando muito na Bolsa de Nova York, ela pôde, na verdade, avançar nos seus serviços. E aí ela trouxe para nós aqui uma qualidade e uma expertise que até então não era conhecido, que era também de custodiar os bens, os ativos, ou seja, ela começou a garantir e a lastrear as operações a partir dos próprios ativos que estavam sendo negociados. Os ativos. Bom, a gente vai passar um pouquinho agora para a história propriamente de como surgiu a B3. Aqui no site, no blog da Toro Investimentos, a gente pode ver aqui informação sobre o que é a B3. Pronto, a B3 ela foi criada em 22 de março de 2017, essa que nós conhecemos hoje, após a fusão da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP, com a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMF, a Bovespa. Até então, essas duas eram as únicas e principais instituições do setor no país. Isso porque, ao longo do século, várias dessas empresas foram fechando. As bolsas dos outros mercados foram diminuindo e a Bolsa de São Paulo foi concentrando maior poder e maior intermédio nas operações, propriamente devido à quantidade de produtores e de crédito que corria ali naquele mercado, ali naquele setor que gerava riqueza para o nosso país.
A história da Bolsa de Valores da B3. A B3 é bem recente, como eu falei, vocês já viram, 2017. Mas a história do mercado de valores, ou seja, da Bolsa de Valores, ela é um pouco mais antiga. Então vamos lá a alguns pontos. A Bolsa Livre, assim como ela era chamada, pode ser considerada como antecessora da Bovespa. Ela foi fundada em 1890, porém encerrou suas atividades em 1891, devido a um surto especulativo, tendo negociado ações de companhias fantasmas. Vocês vejam que os problemas que nós carregamos hoje em dia, de fraudes e de problemas com demonstrativos, eles já aconteciam lá desde a criação da própria Bovespa. Então, a política de encilhamento também contribuiu para o seu fim, quando houve aumento da emissão de papel moeda e alta da inflação. Da Bolsa Livre surgiu a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Ela surgiu em 1895, dando continuidade à evolução de mercado de capitais. A Bolsa Oficial de Valores de São Paulo é a denominação adotada pela Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo em 1935, após ter se mudado de endereço um ano antes. Daí apareceu a Bolsa de Valores, a Bovespa. Essa nomenclatura foi adotada apenas em 1967. Do Bovespa apareceu o Ibovespa, que é o índice, é esse que lastreava, ele criava uma cesta de ativos para gerar uma visão melhor de como estava o mercado de uma forma mais global. Então o Ibovespa é o principal índice de ações brasileiro, ele foi constituído em 1968. Ele representa a performance de ações com maior volume de negociação. Em 1984 foi fundada a CETIP, que é a Câmara Interna de Liquidação. A liquidação é justamente a operação que vai fazer o batimento entre a compra e a venda, e que vai gerar as notas propriamente de liquidação, né, que vai dar ordem para executar e para transferir a propriedade do bem. Daí apareceu a BMF Bovespa. Ela foi o resultado entre a difusão entre a Bovespa e a BMF, ocorrida em 8 de maio de 2008. E a B3, como a gente já disse, apareceu da junção da CETIP com a BMF, isso em 2017. Então vocês vejam que a Bovespa ela é uma ideia antiga, mas que ela foi se aprimorando ao longo do tempo. Então a B3 é, na verdade, um processo evolutivo das antigas bolsas de valores, dos antigos postos de negociação do mercado. Bom, sabendo um pouco da história da Bovespa e do que ela faz, agora a gente vai para o ponto vital daqui do vídeo. Por que a Bovespa está caindo e por que algumas pessoas dizem que a Bovespa está acabando? Bom, eu acho que isso é uma interpretação errada, já parto desse princípio. A Bovespa não está acabando, eu acho que, na verdade, ela está se modificando mais uma vez. O que acontece é que existem, hoje no mercado, alguns boatos, e ainda não há confirmação, mas que existem fortes indícios de que esses boatos se tornarão fatos muito em breve, de que a Bovespa vai deixar de ser, a B3 vai deixar de ser muito em breve a única operadora do mercado de valores no país. Porque até então ela é a única que faz esse tipo de serviço aqui no nosso país. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas isso vai ser ruim então, né? Isso aí vai trazer um problema. Bom, depende do seu modo de pensar. Se você pensar que trazer outras empresas para atuarem no setor é algo ruim, então talvez realmente a B3 esteja fadada ao fracasso. No meu modo de entender, a B3, na verdade, ela está se solidificando mais ainda. E por que eu penso dessa forma? Porque a partir do momento que ela sofrer pressão de outras empresas, pressão do mercado para que melhore seus serviços, inclusive reduza suas taxas, ela vai ter que sair do local tradicional em que ela se encontra e vai ter que buscar melhores formas de atender o seu público. Isso aí vai trazer ganho de operação, ganho de escala para ela. E a gente tem que lembrar que a Bolsa hoje tem uma infraestrutura gigantesca. Mesmo que novas empresas comecem a entrar no mercado, esses novos entrantes vão ter que se valer também dos serviços da própria B3. Então, muito embora uma concorrência possa parecer algo prejudicial para a B3, eu entendo que é muito benéfico, porque vai fazer a B3 sair do seu lugar de conforto e buscar melhorar os seus serviços.
vocês podem observar que toda grande empresa que ficou parada no tempo, esperando e aguardando numa certa comodidade de monopólio, ela geralmente, quando foi mexida, ela teve que ou se modificar e se lançar no mercado de uma forma mais agressiva, melhorando sua operação, ou ela foi, de fato, para o buraco. Eu acredito que a B3 não vá para o buraco. Isso porque ela não mudou os fundamentos dela. Ela continua sendo uma boa empresa, apenas muito cômoda e muito parada em vista de outros mercados, de outras bolsas pelo mundo. Então, talvez uma concorrência no atual cenário possa fazer com que a B3 melhore suas operações. Claro que num curto e talvez até num médio prazo, as suas cotações vão sofrer, mas eu acredito que no longo prazo ela vai se mostrar uma empresa muito interessante para uma análise e talvez até um investimento. Então, se vocês estão com medo da B3SA3, que é o ticker que ela usa de negociação, se vocês estão com medo que ela tenha uma queda em suas cotações, pode ser que vocês tenham razão nisso. Mas se vocês estão com B3 na sua carteira e acreditam que a operação dela continua firme e forte, então não há motivo para se desesperar. Na verdade, o que nós temos que ter é paciência, aguardar até que os fatos se desenrolem. A verdade é que vai haver muita volatilidade nesse período, até que se concretize e até que os investidores vejam, de fato, qual é o caminho que a B3 vai tomar. Se é o de explorar esse novo cenário ou continuar na comodidade de permanecer cobrando as mesmas taxas, prestando os mesmos serviços, da mesma forma como sempre foi. Então, isso só o tempo vai nos revelar. Mas para quem acreditar na B3 e achar que ela vale a pena um estudo e talvez até um investimento, esse momento de volatilidade talvez seja uma boa posição, um bom momento para você dar entrada no papel e talvez mantê-lo na sua carteira. Bom, eu tenho B3 na minha carteira. E vocês? Vocês acham que essa empresa seria uma empresa interessante para negociar? Seria uma empresa interessante para vocês manterem em carteira ou manter um swing trade, um position? Falem aí nos comentários, divulguem aí pra gente aí qual é a ideia que vocês fazem da B3. Vocês acham que um novo player ou outros players podem trazer prejuízo para a B3? Isso é muito interessante, reflitam sobre isso. E agora, antes da gente terminar o nosso vídeo, vamos aos nossos recadinhos. Agora chegou aquele momento de pedir o seu apoio para fazer o nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares. Dá aquele like maroto, aquela voadora no like, se você gostou do vídeo. Faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, o nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo. Tchau!